Meu avô morreu há 2 semanas. Depois do funeral, nossa família se sentou pela sala da casa dele e conversamos sobre boas lembranças que tínhamos com ele. Todos os netos comentaram como ele fazia vozes diferentes quando estava lendo história, mesmo que fosse uma matéria de jornal. Conversamos sobre algumas dessas histórias. Meu avô nasceu na Polônia em 1929 e ele tinha 14 anos quando sua família foi capturada e levada para Birkenau pelos nazistas. Ele nunca contou para nós, seus netos, como era o campo de concentração. Nunca forçamos também. Pelo que sei, ele teve 2 irmãs mais novas e um irmão mais novo. Também uma irmã mais velha e 2 irmãos mais velhos, todos mortos ao chegarem ao campo. Durante sua estadia, a família se dispersou. Ele nunca mais viu nenhuma das irmãs mais velhas, que morreram poucas semanas lá dentro. Sua mãe também morreu pouco tempo depois de chegar lá. Meu avô parecia ser um cara bem normal. Nunca ficou gagá, nem nos últimos anos. Não sabia o que era estresse. E com isso me refiro que ele não acordava no meio da noite gritando. Ou tinha pânico de espaços pequenos e nem entrava em estado catatônico quando via uma bandeira nazista. Ele foi o homem mais forte que conheci, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Entretanto, havia uma coisa que ele fazia que sempre me pareceu muito estranho. Todas as vezes que comíamos juntos, ele servia um prato a mais. Mesmo em restaurante, ele pedia 2 pratos, mas nunca comia comida do outro prato e nunca deixava ninguém comer dali. Lembro de que quando era pequena vivia perguntando sobre aquilo e ele respondia sempre a mesma coisa para qualquer um. Uma tradição antiga da Polônia. Eu acreditei nisso até que ingressei na faculdade e comecei a ler sobre meus antepassados e tudo sobre a cultura polonesa. Eu lembrava bem o que o meu avô dizia, mas quando fiz uma extensa pesquisa a respeito, não encontrei nada sobre essa tal tradição. Então estávamos juntos conversando sobre a memória de meu avô e decidi que ali era um bom momento para tentar entender o que era aquilo que ele fazia. Comentei sobre e todos começaram a discutir, indagando nossa avó se ela sabia o porquê. Ela hesitou por um momento, mas então decidiu falar. Birkenau era um lugar muito violento. Eles nunca tinham roupas o suficiente para se proteger dos invernos severos. Todos adoeciam. Todos tinham piolho. O pai dele serviu na Primeira Guerra Mundial e ensinou aos meninos tudo sobre sobrevivência em ambientes arriscados. Os prisioneiros recebiam quase nada de comida. Seu avô teve a ideia de fazer um pacto com a menina de sua idade, e para que a cada dia eles revezassem a vez de comer. Então, ao invés de todos os dias não comerem o suficiente, mesmo que isso fizesse uma diferença muito sutil em sua fome, pelo menos eles estariam com mais força em um dia, enquanto o outro passava a vez. Isso funcionou por um tempo, mas quanto mais tempo permaneciam lá, mais ficavam doentes. Eventualmente, a garota contraiu o tifo. Ficou muito debilitada. Ele, seu avô, ficou cego pela fome. Dizia que a havia alimentado, mas nunca tinha. Ela mantinha a comida só para ele. Ela estava doente demais para compreender o que estava acontecendo à sua volta e morreu poucos dias depois. Os detentos foram libertados do campo.
Ficamos todos ali sentados, incrédulos, até que ela voltasse a falar. Depois que o campo foi liberado, ele não podia contar para ninguém o que tinha feito. Ficou tão envergonhado. Ele tentou viver normalmente, mas ele não era normal. Uma vez ele desabou e me contou que toda vez que sentava para comer, a ouvia chorando. Foi assim que começou. Eventualmente, ele a via sentada na mesa com ele. Achei que era só um trauma se manifestando, mas então comecei a vê-la também. Ela se sentava na ponta daquela mesa ali. Ela apontou para a mesa do jantar. Ela nunca falava, só chorava. Nunca conseguimos comer lá sem ela se manifestar. Eventualmente, a casa começou a cheirar a morte e a doença. O tempo todo, o frio absoluto tomou conta da casa, até mesmo no verão. Achávamos animais mortos dentro de casa, com marca de mordida. Aquilo tinha que parar. Então, um dia, ele teve a ideia de servir um prato para ela. E tudo começou a melhorar a cada dia que ele servia comida para ela. Cada refeição e cada lanche que fizéssemos, eventualmente a casa parou de feder. O frio sumiu e os animais pararam de aparecer. Também paramos de vê-la. Na verdade, nunca mais a vimos. Nenhum de nós sabia o que fazer. Nosso avô tinha sido um homem muito cético. Nem em Deus ele acreditava. Todos nós concordamos que aquilo era uma ilusão do estresse pós-traumático que ele havia sofrido no tempo do nazismo. Minha avó decidiu também compartilhar de sua dor e de sua loucura. É claro, até ouvirmos um choro.